Retirado de https://www.marxists.org Archive Yankov Works Abstract Index HTM 1702-2017, Evaldrio Yankov 1960. Dialética do Abstrato e do Concreto na Capital de Marx. Escrito. 1960. Fonte. A Dialética do Abstrato e do Concreto no Capital de Marx. Editora. Progress Publishers. 1982. Traduzido. Tradução em inglês 1982 por Sergei Kuzyakov. Transcrito. Andy Blunden. Marcação HTML. Andy Blunden. Capítulo 1. Concepção dialética e a metafísica do concreto. Da história dos conceitos do abstrato e do concreto. A definição de conceitos abstratos compartilhados por Cherepanov foi claramente formulada por Christian Wolff. De acordo com Wolff, conceitos abstratos têm por suas propriedades de conteúdo, relações e estados das coisas conscientemente isoladas das coisas e representadas como objeto independente. Wolff não é a fonte original. Ele apenas reproduz a visão tomada em tratados teológicos de escolásticos medievais. Todos os nomes conceitos, eles não distinguiam o nome do conceito, denotando propriedades e relações de coisas que eles chamavam de abstrato, enquanto nomes de coisas eram chamados concretos. Este uso foi originalmente determinado pela simples etimologia. Em latim, concretus significa simplesmente composto misto, fundido, composto, enquanto a palavra latina abstractus significa retirado, extraído, ou isolado, ou excluído. Isso é tudo o que está contido no significado etimológico original dessas palavras. O resto pertence à concepção filosófica que é expressa através deles. A oposição do realismo medieval e do nominalismo não é relevante para o direto significados etimológicos das palavras abstrato e concreto. Tanto nominalistas quanto realistas aplicam igualmente o termo concreto para separar o sensivelmente percebido e observados como coisas, objetos individuais, enquanto o termo abstrato é aplicado a todos os conceitos e nomes que designam ou expressam suas formas gerais. A diferença está em que os primeiros acreditam que os nomes são apenas designações subjetivas de coisas concretas individuais, enquanto os últimos acreditam que esses nomes abstratos expressam formas eternas e imutáveis tendo sua existência no ventre da razão divina. Os protótipos de acordo com o qual o poder divino cria coisas individuais. Desprezo pelo mundo das coisas percebidas sensivelmente, pela carne, que é característica da visão de mundo cristã em geral e é particularmente clara na expressão do realismo. Determina o fato de que o abstrato, alienado da carne, da sensibilidade, o puramente conhecimento, é acreditado para ser muito mais valioso, tanto nos planos éticos e epistemológicos, do que o concreto. O concreto é aqui um sinônimo completo da percepção sensível, individual, carnal, mundana, passageira, composto e, portanto, condenado à desintegração, ao desaparecimento. O abstrato é sinônimo de eterno, imperecível, indivisível, divinamente instituído, universal, absoluto, etc. Um indivíduo ou corpo redondo desaparecerá, mas o corpo redondo em geral existe eternamente como forma, como entelequia criando novos corpos redondos. O concreto é passageiro, indescritível, fugaz. O abstrato existe imutavelmente constituindo a essência, o esquema invisível sobre o qual o mundo é construído. É a concepção escolástica do abstrato e do concreto que está no fundo do respeito anacrônico para o abstrato que Hegel mais tarde tão ridiculariza causticamente. A filosofia materialista dos séculos XVI e XVII que, formando uma aliança com a ciência natural, começou a destruir as fundações das religiões e visão de mundo escolástica. Com efeito, reinterpretou as categorias do abstrato e do concreto. O sentido direto desses termos permaneceu o mesmo. O termo concreto referido, assim como nas doutrinas escolásticas, para as coisas individuais, percebidas sensivelmente em suas imagens, enquanto o termo abstrato foi usado para se referir às formas gerais dessas coisas, as propriedades imutavelmente recorrentes e relações governadas por lei dessas coisas expressas em termos, nomes e números. No entanto, o conteúdo filosófico teórico dessas categorias tornou-se oposto ao do escolástico. O concreto, aquele que é dado ao homem na experiência sensível,
passou a ser entendida como a única realidade digna de atenção e estudo, e o abstrato, como simples sombra psicológica subjetiva daquela realidade, seu esquema mental escasso. O abstrato tornou-se sinônimo de expressão de dados empíricos sensíveis em palavras e figuras, um sinônimo para uma descrição do sinal do concreto. Mas essa interpretação da relação entre o abstrato e o concreto, característica dos primeiros passos na ciência natural e filosofia materialista, muito em breve entrou em contradição com a prática da pesquisa histórico-natural. Ciência natural e a filosofia materialista dos séculos XVI e XVIII tendia cada vez mais para concepções mecanicistas, e isso significava que as características temporais e espaciais e as formas geométricas tornaram-se reconhecidas como as únicas qualidades objetivas e relações de coisas e fenômenos. O resto apareceu como simples ilusão subjetiva criada pelo homem através dos órgãos dos sentidos. Em outras palavras, tudo o que é concreto foi concebido como um produto da atividade dos órgãos dos sentidos, como um certo estado psicofisiológico do sujeito, como subjetivamente réplica colorida do original geométrico abstrato incolor. A principal tarefa do conhecimento também foi visto sob uma nova luz. Para obter a verdade, era preciso apagar ou lavar fora todas as cores superpostas pela sensibilidade sobre a imagem sensivelmente percebida das coisas, descobrindo o esqueleto geométrico abstrato, o esquema. Assim, o concreto foi interpretado como ilusão subjetiva, apenas como um estado dos órgãos do sentido, enquanto o objeto fora da consciência foi transformado em algo inteiramente abstrato. A imagem assim obtida foi a seguinte: a consciência do homem exterior existe nada além de partículas geométricas abstratas eternamente imutáveis combinadas de acordo com esquemas matemáticos abstratos idênticos, eternos e imutáveis, enquanto o concreto é dentro do assunto apenas, como uma forma de percepção sensorial do abstrato geométrico dos corpos. Daí a fórmula: o único caminho correto para a verdade é através do afastamento do concreto, o falacioso, falso, subjetivo, ao abstrato, como a expressão do eterno e esquemas imutáveis para a construção de corpos. Isso determina o forte viés nominalista na filosofia dos séculos XVI e XVIII. Qualquer conceito, exceto os matemáticos, foi simplesmente interpretado como um sinal artificialmente inventado, um nome que serve como uma ajuda para a memória, para ordenar a variedade de dados da experiência, a comunicação com outros homens, etc. George Berkeley e David Hume, os idealistas subjetivos daqueles tempos, diretamente de conceitos reduzidos a nomes, a designações, a sinais ou símbolos convencionais, além de que, acreditavam eles, seria absurdo procurar qualquer outro conteúdo, exceto por uma certa similaridade de séries de impressões sensíveis, o elemento comum na experiência. Esta tendência tornou-se particularmente enraizada na Inglaterra e ainda está vivendo seus dias na forma de concepções neopositivistas. As fraquezas dessa abordagem, que estava em sua perfeita forma característica da subjetividade, o idealismo também era peculiar a muitos materialistas daquela época. Particularmente marcante neste respeito foram os estudos de John Locke. Hobbes e Helvétius também não eram exceção. Em seu trabalho nesta abordagem estava presente como uma tendência a obscurecer suas posições materialistas, levada ao extremo. Essa visão resulta em categorias lógicas sendo dissolvidas em forma psicológicas e mesmo linguísticas, gramaticais. Assim, Helvétius define o método de abstração como um meio para fixar um grande número de objetos em nossa memória. Ele considera abuso de palavras como uma das causas mais importantes de erro. Hobbes segue uma linha semelhante de raciocínio. Portanto, como os homens devem todo o seu verdadeiro raciocínio à correta compreensão do discurso, assim também eles devem seus erros ao mal entendido do mesmo. Desde que o conhecimento racional do mundo externo foi reduzido a um puramente quantitativo, processamento matemático de dados, e para o resto, para ordenação e gravação verbal de imagens sensíveis, o lugar da lógica foi naturalmente tomado, por um lado, pela matemática, e, por outro, pela ciência da combinação e divisão de termos e proposições, a ciência do uso correto de palavras criadas por homens.
Esta redução nominalista do conceito à palavra, ao termo e ao pensamento, a capacidade de uso correto de palavras que nós mesmos criamos, minou o princípio do materialismo em si. Locke, o representante clássico e o criador dessa visão, encontrou já que o conceito de substância não pode ser explicado nem justificado como o universal em experiência, como o mais amplo universal possível, como uma abstração de coisas individuais. Naturalmente, Berkeley se apressou a entrar nesse assunto, usando a teoria de Locke de formação de conceitos contra o materialismo e contra o próprio conceito de substância. Ele declarou que é um nome sem sentido, continuando sua análise dos conceitos básicos de filosofia. Hume provou que o caráter objetivo de tal conceito como causalidade também não poderia ser provada nem verificada por referência ao fato de ser expresso na experiência universal, para a abstração dos objetos dos fenômenos individuais. A partir do concreto também poderia expressar a identidade da estrutura psicofisiológica do sujeito percebendo as coisas ao invés de uma identidade das próprias coisas. A teoria empírica estreita do conceito reduzindo-o a uma simples abstração de fenômenos e percepções individuais, refletiam apenas aspectos do conhecimento racional. Na superfície, o pensamento realmente aparece como abstração do idêntico das coisas individuais, como ascendendo a cada vez mais abrangente e abstrações universais. Tal teoria, no entanto, pode igualmente servir diametralmente concepções filosóficas opostas ignorando como faz o ponto mais importante, o problema da verdade objetiva dos conceitos universais. Materialistas consistentes perceberam a fraqueza da visão nominalista do conceito, sua vulnerabilidade a especulações e erros idealistas. Spinoza salientou que o conceito de substância, expressando o primeiro princípio da natureza, não pode ser concebida abstratamente universalmente, e não pode se estender mais no entendimento do que na realidade. Spinoza, Melhoria do Entendimento, Ética e Correspondência. Traduzido para inglês 1901. Existe uma ideia que perpassa todo o tratado de Spinoza, os simples universais. Abstrações simples da multiformidade transmitida sensivelmente registrada em nomes e termos são simplesmente uma forma de conhecimento imaginativa vaga, genuinamente científico. Ideias verdadeiras não vão emergir dessa maneira. O estabelecimento das diferenças, os acordos e as oposições das coisas é, segundo Spinoza, o modo de experiência caótica descontrolada pela razão. Além disso, os resultados, do modo de percepção, são muito incertos e indefinidos, pois nunca descobriremos nada em fenômenos naturais seus meios, exceto propriedades acidentais, que nunca são claramente entendidas, a menos que a essência das coisas em questão for conhecido em primeiro lugar. Para começar, a experiência caótica formando universais nunca é completada, de modo que qualquer fato novo pode derrubar a abstração. Em segundo lugar, não contém garantias de que o dado universal realmente expressa uma forma universal genuína de coisas ao invés de simplesmente uma ficção subjetiva.